moram no Leão, e que ele fizesse uma dica ali, para que todo aquele que buscasse um outro Deus que não fosse o Deus do rei, Dário, que fosse jogado na terra do rei Daniel, para 3 dias, 3 vezes por dia, e com as janelas abertas, e eles ali viram Daniel orando, e aí eles foram à presença do rei e instigaram o rei contra Daniel para ser jogado na terra do leão. E o rei, ele, a princípio, fez tudo para que aquilo não acontecesse, jogar Daniel na terra do leão, mas como ele tinha assinado o edicto e lavar com o seu anel, não poderia jamais recuar naquela situação, então ele teve que cumprir a sua palavra e aqui que jogar Daniel na terra do leão. Mas Daniel foi jogado ali e Deus fechou a boca dos leões e a história da dele. Grande Deus! Todos os meninos foram lá jogados, antes dele chegar lá no profundo da cova, antes que vocês já estão sendo embriagados pelos leões, né? Deus é poderoso! Jesus nos adverte para vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação. Já foi falado aqui que a tentação não é pecado. Pecado é ter a tentação. E realmente, a tentação, inclusive, Deus permite para poder provar a nossa fé, para aumentar a nossa fé perante Ele. Por isso Ele permite, porque Deus não tenta ninguém. Ele permite os livros tempos para nos provar através da tentação. É verdade. Então, Jesus diz para que não caia em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vi ali no Rio hoje, em São Paulo, um pastor pregando a palavra de Deus, e ele comentou a respeito de um outro pastor, que por falta de vigilância aconteceu o seguinte problema com ele. Ele saiu de São Paulo para ir para o interior, e no caminho ele parou o carro, os veículos dele, em frente ao restaurante que tinha escrito, o restaurante Frango Frito, e aí ele chegou naquele restaurante, pegou uma bandeja, fez a bandeja, pegou os alimentos e pegou na geladeira uma lata de cerveja. E pastor, aí sentou ali na mesa, começou a comer, a saborear a cerveja. Imediatamente, o que ocorreu? Deus mandou uma pessoa, fez o prato, sentou ali naquela mesa, pediu a cerveja, sentou. Aí a pessoa perguntou para ele: o senhor conhece a palavra de Deus? Ele quase que se entalava naquela pergunta, ficou todo agulhado. E não podia dizer ali que ele era o pastor, que estava ali catando uma cerveja, essas coisas todas. Aí o irmão disse: você sabe que Jesus te ama? E ele aí ficava mais agulhado ainda, e calado, não respondia nada, né? Depois o irmão virou para ele: você quer aceitar Jesus como Salvador? Ele aí então saiu dali de simplesmente chorando, pegou o carro, foi um pouquinho mais adiante, chegou lá mais adiante, falou o pai de Senhor, a minha régua, sai daqui, depois que você me perdoar. Eu não vou sair daqui desse lugar. Deus não viu ali, não sei se foi um anjo ou irmão, contou com uma pessoa, mas eu podia ter mandado um anjo ali falar com ele. Aleluia. Já aconteceu comigo. Inclusive aqui em Serrinha, eu sou já posto anjos aqui no meu caminho várias vezes. Eu não tive a oportunidade aqui em Serrinha, porque na realidade nós somos filhos aqui de Serrinha. Estamos ouvindo há um bom tempo. Como o irmão falou aqui anteriormente, nós aceitamos Jesus ali em São Paulo, pela misericórdia de Deus, uma vez que era uma igreja de oração, tínhamos culto a semana toda de domingo a sábado, não tinha só o dia que não tivesse culto, o nosso pastor, ele era um de oração, gostava de oração, de vez em quando ele fazia aquele movimento de oração, todos os dias direto, só de oração, depois voltava os cultos normais. E eu me converti ao Senhor justamente por causa da oração de um irmão, que se chama Adilson, ele é baiano, daqui da Bahia. Hoje ele é pastor, se encontra em Portugal. Porque nessa congregação de Assembleia de Deus que nós
nos convertemos lá em São Paulo, o pastor determinava que a pessoa, o obreiro ficasse com o microfone na mão, de joelho no altar, orando em voz alta, ele gostaria que toda a hora se rezava. Somente se rezava, para poder todos que passassem longe, orando ouvisse aquela hora. E eu, pela misericórdia de Deus, eu entrei ali, e esse irmão que estava orando, aquela oração fervorosa, aquilo ali já encheu meu coração de prazer, satisfação, quando passou pelo apoio, eu automaticamente levantei a mão. Mas, logo, depois de termos aceitado Jesus, com muitos 30 dias depois de eu ter sofrido de uma enfermidade de mais de 10 anos, 2 anos de disco na coluna, onde os médicos diziam que eu ia para a cadeira de rodas se eu não fosse operado. Hoje dia, se for operado, vou voltar tudo. Esse mesmo irmão, usado por Deus, irmão Deus, ali naquela, com 30 dias que tínhamos aceitado Jesus, o revelação me vinha e disse: um irmão assim, de qualidade assim, que está com problema na coluna. Eu estou morrendo de aqui nessa declaração para ser curado. Eu fui, testifiquei da cura imediatamente. Isso para ficar em cadeira de rodas. Falei imediatamente e estou proclamando a palavra de Deus até o dia de hoje. E hoje, para arrumar até a vida dele, ou até que eu deixo a sepultura. Ficamos sabendo de um testemunho muito bom de um irmão de Pernambuco, e ele costumava orar na madrugada, orava muito alto mesmo, de maneira que a vizinhança se aborrecia com aquela oração do irmão e jogava pedras no telhado dele todo dia, arrebentava a telha dele todo dia. Como dizia, nosso Deus é Deus de poder, é Deus de maravilhas. Deus permitiu que a filha do vizinho tivesse a perecer, ela morrer. E quando ela acabou de morrer, o irmão está morrendo morto. Se eu ressuscito os mortos, aí imediatamente a filha do vizinho. É uma coisa tremenda. Se o crente soubesse o valor da oração, jamais pararia de orar, porque o crente quer ser forte na fé de estar orando. Se não orar, vai ficar raquítico o tempo todo. Tem aqueles crentes que 6 horas, se você ora por mim, esse não vai orar, nós oraremos por isso. Que Deus tenha misericórdia. Os pastores me achareis, quando buscar de teu vosso coração, falar em Jeremias. Buscar o Senhor enquanto se for deixar invocar enquanto ele está perto. E Mateus 6,33 diz: mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais